Ladies and gentlemen, boys and girls, I am Emmanuel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a prova da ESA. Essa prova que eu vou estar corrigindo aqui com vocês é do tipo de prova B, ESA 2022-2023, que aconteceu agora, setembro, eu acredito que foi dia 4 de setembro, essa prova ela ocorreu, tá certo? Esse é um concurso de admissão 2022 aos cursos de formação e graduação de sargentos 2023. Essa prova é a prova de inglês, são 10 questões, e essas questões elas têm um valor de 0 a 10. A questão, ela diz o seguinte: mark the only correct option according to the text below. Então você vai marcar apenas a resposta correta ou a opção correta de acordo com o texto abaixo. Então ele diz assim, ó, cash flow problem. Então cash é dinheiro vivo, tá certo? Mas o termo cash flow quer dizer fluxo de caixa. Problem, então tem problema de fluxo de caixa. Se você vai aqui na questão, observa aqui, ó, o enunciado, ele diz o seguinte, você vai ter que marcar apenas a correta. E eles começaram com um texto muito facinho. E esse texto diz assim, honey, you have to tell me how we are spending our money, said the wife to her husband. Então, honey, mel, brincadeira, querido, nesse contexto aqui é querido, querida. Você tem que me dizer como é que você está gastando o nosso dinheiro. Observe aqui que tem uma forma contínua, como você está gastando. Are spending our money. Então eu digo aqui, ó, said the wife to her husband, disse a esposa ao seu marido. Diz assim, I should know about these things. Eu devo saber sobre essas coisas. Eu preciso saber o que é que está acontecendo. Aí ele falou assim, fine, entre aspas, tudo bem. Said the husband, disse o marido. We are spending, nós estamos gastando 25% on rent, 25% no aluguel, veja, on rent, no aluguel. 20% on the kids, 20% nas crianças. 30% on food, 30% na comida. E aqui, olha, 15% on clothes, 15% nas roupas, quando compra roupa, vestimenta, vestuário. E 40% on the cars, e 40% no carro. Ixi, Maria. But honey, mas querido, mas meu amor, that's 130%, são 130%. I know, eu sei. That's the problem. Este é o problema. E daí, isso aqui a gente poderia começar já lendo o texto, porque é um texto pequeno, um texto simples. Ele explora aqui a parte do presente contínuo. O que é que ele quer saber? Você tem que marcar a resposta correta. Primeira opção. The husband is complaining to her wife about her personal expenses. Então o marido, ele está reclamando para a esposa. The husband is complaining to her wife. Então, to his wife, seria his wife aqui, mas ele colocou para her wife, para a esposa dele, sobre os gastos pessoais. Ele está falando sobre os gastos pessoais? Segunda, the wife is very happy because the couple is saving money. Primeiro, the husband is complaining, mas não é o marido que está reclamando. Quem está reclamando é a esposa. Não pode ser a letra A. Já elimina essa daí do cartório. A segunda, a esposa, the wife is very happy. Ela está muito feliz porque o casal, couple, o casal, veja aqui, ó, couple, casal, is saving money. Está saving. A expressão save money quer dizer economizando dinheiro ou economiza dinheiro aqui, mas eles não estão economizando, por isso que ela quer saber o problema. The husband wants to know how his wife is spending their money. O marido quer saber como é que a esposa está gastando o dinheiro deles. Também não é essa a questão. The couple is spending more money than they make. Olha só, o casal está gastando mais dinheiro do que eles produzem, do que eles fazem. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Mas observe aqui, ó. The couple is spending as much money as they make. Está gastando tanto dinheiro quanto não. Aqui, ó, uma forma comparativa. Usou aqui comparativa de igualdade. Então, esse não é o caso. Então, qual é a resposta correta? Correta é a letra D. O casal está gastando mais dinheiro do que eles produzem, do que eles fazem, do que eles conseguem construir juntos. Então, observamos aqui, primeira letra D. A segunda aqui da prova, estamos aqui fazendo a prova tipo B, tudo bem? Ela diz aqui, ó.
marque a opção que melhor completa o espaço em branco. Colonel is a... Veja, a gente já viu até no nosso canal aqui falando sobre as patentes. O coronel é um rank, é uma patente, é uma graduação in the army, no exército, but it is then general. Você observa que a primeira não há nenhuma comparação, ele está mencionando que o coronel é um mais baixo, um baixo, um mais alto, o mais alto. Você observa, se você tiver que marcar a A, C ou a D, você teria que ter aqui o artigo definido para ser um comparativo, um superlativo, tá certo? Então aqui não é um superlativo porque está iniciando aqui com o artigo a, um artigo indefinido. Ou seja, só pode ser a B ou a E. Contudo, você vai observar o seguinte aqui. Colonel is a rank, but it is the general. Ele é do que o general. Ou seja, ele vai estar, um coronel está abaixo de um general. Logo, ele vai ter que colocar aqui. Colonel is a high. É uma alta patente in the army, no exército. Contudo, mas it is lower. É um comparativo de inferioridade aqui, é mais baixo que o general. Resposta correta, letra A, facilita essa questão. Se não entendeu, só dá uma voltadinha aqui e manda aqui nos comentários se você tem alguma pergunta. A 43, ela é muito simples, ela diz assim, olha. This leads many people to seek help in neighboring countries. Isso faz com que muitas pessoas to seek quer dizer busquem, procurem ajuda nos países vizinhos. Você veja aqui que a palavra neighbor quer dizer vizinho. Ele coloca neighboring countries, aí se transformou uma função de adjetivo. Países vizinhos. Então isso faz com que muitas pessoas... Então many, a palavra em negrito que é many aqui, pode ser substituída sem alteração o sentido por. O que é que não vai mudar o sentido dessa palavra? Você observa que little quer dizer pouco. Ou a lot of quer dizer muito. Little quer dizer pouco. Much quer dizer muito, mas para substantivos não contáveis. No caso, people é um substantivo contável, então não pode ser much. Little é pouco, não pode ser little. Some são alguns, mas muda o sentido da frase. Ele quer que tenha um sentido de muito. Few tem um sentido de pouco. Então, apenas a palavra a lot of tem o significado de muito e não vai mudar o sentido da questão. Legal, né? Então, essa aqui já batemos. A resposta correta é a lot of. Letra A. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é muito interessante. Ele colocou uma charge aqui. Estão vendo aí? The cartoon and... Read the cartoon. Leia essa charge. And mark the best option that interprets its message. Então, você lê aqui e marque a melhor opção que interpreta esta mensagem. Aí diz assim, ó. Leiam aqui comigo. When I grow up, quando eu crescer, veja, quando eu crescer, Dad, pai, I want to be exactly like you. Eu quero ser exatamente como o Senhor. Exceto taller, mais alto, smarter, mais inteligente, thinner, mais magro, richer, mais rico, handsomer, mais bonito, and happier, e mais feliz. O que é que ocorre aqui nessa charge? Aí ele quer saber qual é a opção que está correta, qual é que a melhor representa. A letra A. The son wants to be exactly like his father without any exceptions. Você vai observar aqui, ó. O filho quer ser exatamente como o pai, sem nenhuma exceção. E não é isso, ele está dizendo assim, ó. Eu quero ser exatamente como o Senhor. Então, você observa aqui que na interpretação textual existem 3 elementos que você precisa ter em mente. Anote aí esses 3 elementos. Então, na interpretação leitora, na leitura, você vai precisar ter o seguinte. Saber se está extrapolando, se há extrapolação, primeiro elemento, se há contradição, tá bom? E qual é a outra que nós precisamos? Então, vamos lá. Contradição, extrapolação
e redução. Então, se reduz, se contradiz ou se exagera. Então, aqui está contradizendo o que está no texto. A próxima. In fact, the son wants to be different from his father in adulthood. De fato, o filho ele quer ser diferente do seu pai na vida adulta. Então, adult quer dizer adulto. Hood, eu transformo um substantivo por derivação aqui. Então, eu tenho adulthood na vida adulta, quanto adulto. Então, ele diz aqui, ó, para mim, letra B, tá certo? Mas vamos ver as outras aqui, se a gente confirma a letra B. A letra C diz, the son thinks his father is very tall. O filho acha que seu pai é muito alto. Quando eu digo very tall, não bate porque ele está dizendo aqui, ó, except taller. Então, exceto mais alto. Então, ele não entende que o pai dele é muito alto. E aí eu ponho lá, smarter, mais inteligente. Então, esse very aí já elimina essa questão de ser a letra C. The father thinks his son is short. O filho acha que o pai ele é pequeno, ignorante, gordo, pobre, feio e miserável. Ele não acha isso porque ele quer ser exatamente igual ao pai dele. The father is teaching his son how to be tall. O pai está ensinando como o filho ele pode ser alto. Veja que há contradição. Nesses elementos aqui são elementos contraditórios. Então a resposta correta aqui, letra B. De fato, o menino ele quer ser, quando ele crescer, ele quer ser o quê? Diferente do pai na sua vida adulta. Muito simples. A 45, aqui, olha, a gente pegou os elementos da 45, ele diz assim, ó. The plural form of the sentence, você veja que ele está trabalhando plural do substantivo. E no plural do substantivo é muito importante você saber aqui como é que ele funciona. Por exemplo, você não vai precisar de muita coisa. Se você já vai aqui, pegou a questão e disse, thief. Qual é o plural de thief? Thieves. Com V. The child. Children. Aí você vai procurar aqui qual é o que tem children. Você veja que a letra A não tem children, já está errado. A letra S já está errado. Você só tem aqui três opções. A letra B, a C ou a D. E aí eu tenho o plural de child é children e o plural de knife é knives. Opa! Então, você vai ver aqui, olha, você vai ver lá thieves and the thieves. Aí eu tenho the thieves is. Não vai poder ser the thieves is, porque thieves está no plural, então seria are, então não pode ser a letra D. Na letra B, eu tenho aqui thieves, e não pode thieves, teria que ser thieves. Ou seja, a resposta correta é a letra C. E o plural do substantivo, thieves, children and knives. Entendeu aí? Muito simples, né? Plural do substantivo caindo mais uma vez na prova da ESA. A 46, muito simples. Mark the option that correctly completes the sentence below. Então, você vai marcar a opção que corretamente completa a sentença abaixo. Por exemplo, my parents are seriously thinking about. Meus pais estão seriamente pensando about. Você lembra que toda vez que eu for utilizar um verbo após preposição, você vai precisar de quê? Que ele esteja na forma ing. Então, eu tenho... Meus pais estão seriamente pensando sobre moving to Canada. Então, eles estão pensando em se mudar para o Canadá. Então, eu tenho o segundo verbo, ele vai ser utilizado com ing se estiver diante de preposição, ou certos verbos, como o verbo like, como o verbo think, enjoy. Então, eu tenho aqui essa colocação aqui dessa questão. Alguma dúvida? Vamos para a próxima. A próxima, gente, a próxima é muito legal esse texto. Vou colocar o texto também aqui para que vocês possam ler. Observaram aqui, ó. E ele tem lá, ó, Basic Combat Training, BCT, in the US Army. Então, é treinamento básico, que é chamado de BCT, in the US Army, no exército americano. Soldiers in the United States US Army are volunteers. The Army trains, recruits, and basic training units. At basic training units. The main basic training unit is Fort Jackson, South Carolina.
um lugar que eu já estive lá. Basic training is 9 weeks. The instructors are non-commissioned officers, NCOs. They teach basic military skills, including drill and weapon training. Recruits in basic training live in and sleep in barracks. They wear a military uniform. They don't go home during basic training and they don't see their family before graduation. Observe que é um texto muito simples, mas tem um vocabulário aqui que a gente precisa já se ligar no vocabulário. Barracks quer dizer o quê? Um local onde as pessoas dormem, que é o quê? Um quartel. Então a palavra barracks quer dizer quartel. Então já pegou aí. Eu tenho Instructors Non-Commissioned Officers, NCOs, vai ser todas as graduações, postos e graduações abaixo de oficial. Então será subtenentes, sargentos, nós vamos chamar de Non-Commissioned Officers. Tá bom? Então a expressão é NCOs. Beleza? E aí eu tenho weapon, que é armamento, e ele usa um termo aqui que é chamado de drill. Drill quer dizer uma atividade repetitiva. Tem até uma expressão em termos militares, vocês vão ver alguns dos meus vídeos aqui no canal, que é chamado assim, ó, drilling sergeant, ou drill sergeant, que é aquele sargento que fica lá, ó, mandando você repetir, aquelas atividades repetidas, tá bom? According to the text above, de acordo com o texto acima, we can infer that. Nós podemos inferir. Então, qual é a inferência que a gente tem no texto? Que ele diz, basic combat training offers a very comfortable stay for the recruits. Primeiro diz que o Basic Combat Training, esse treinamento básico militar, ele oferece o quê? Instalações de uma estada muito confortável para os recrutas. Não falou sobre isso, não tem essa informação, então a gente já descarta essa, tá bom? A B diz, Basic Training has the duration of less than 1 month. Tem uma duração de menos de um mês. Olha aqui o vocabulário. Você faz um skimming, que a gente já falou aqui, já conversou bastante sobre skimming, que são técnicas de leitura. Você vai observar que Basic Training, no segundo parágrafo, is 9 weeks. E 9 semanas é mais do que um mês. Então, não pode ser a letra B. A próxima diz, Recruits don't have weapon training during BCT. Veja, os recrutas não têm treinamento com armas, que é weapon, com armas, durante o treinamento do BCT, que é o Basic Combat Training. Ou seja, não pode ser a letra C, porque ele está dizendo que eles têm weapon training. Então não pode ser a letra C. Letra D. Recruits probably miss their family during basic combat training. E ele usa aqui um probably. E ele está falando sobre inferência. Então você pode inferir, como ele diz aqui, ó. They don't go home during basic training. And they don't see their family before graduation. Ou seja, eles não veem a família até se formarem. Então você pode inferir que provavelmente eles sintam saudade de suas famílias. Então a gente está falando aqui de inferência. E aí a letra E, vamos ver se para a gente só tirar aqui as dúvidas. Na letra E diz assim, ó. Teenagers in the US Army are obliged, olha só, são obrigados to become soldiers, a se tornarem soldados when they are 18 years old. Só que quando você vai lá no texto e você faz um scanning, você faz uma leitura, observa lá, olha aqui no texto ele dizendo are volunteers. Eles são voluntários. Se eles são voluntários, não pode ser a letra E, apenas a letra D é a correta. Os recrutas provavelmente sintam falta. Essa palavra aqui é a palavra miss, então sentir falta de casa, olha só. Se não entendeu, deixa aqui um comentário, beleza? E aqui eu tenho a 48. Preencha o espaço em branco com a única preposição correta. Trabalhou preposição, está trabalhando interpretação textual, simples, e agora está trabalhando o que aqui, que eu digo? Tá trabalhando aqui uma preposição. E ele diz, hey, olha o texto aqui, ó. Break the rules again and you are, quebre as regras novamente e você está of the game, do jogo. Said the referee. A palavra referee, olha, observem aqui, referee quer dizer o quê?
árbitro, o árbitro de uma partida. To the soccer player. Então, o árbitro da partida disse isso aí para quem? Para o jogador. Sorry, sir, disse o jogador, né? It won't happen again. Isso não acontecerá novamente. E aí ele quer dizer que você vai preencher aqui esse espaço em branco, essa lacuna, com uma preposição. Qual é a preposição aqui? Along, lidar, não pode. With, com. At, não pode. Aí eu tenho out. Então, you're going to be out. Então, você estará fora, tá bom? Fora do jogo, fora da partida. Então, off também. You are off of the game. Você está desligado da partida, mas a expressão aqui seria out of the game. Está fora da partida, porque o off, ele teria um sentido mais de desligar, não de estaria expulso. Porque aqui tem um sentido de expulsão, porque o referee, o árbitro está dizendo. Então, essa é a única preposição correta, será a letra D da prova tipo B da ESA. A próxima, eu tenho aqui um texto, eu tenho uma charge, mais uma charge, diz assim, ó, choose the best alternative to fill in the box and complete the sentence correctly. Ora, você está observando aqui, ó, it's your call, general. We, the little blue guys on the little red ones. Então, it's your call. É sua chamada, é sua vez, general. E aí ele vai fazer uma pergunta. E aqui você já mata. Como é uma pergunta, cai uma questão de verbo be, de verbo to be. Então, aqui, we eu vou usar com quem? We eu vou usar com are. Então você, are we the little blue guys on the little red ones? Então nós somos os, então aqueles bonequinhos, né? Lá você tem um cálculo de operações para se trabalhar o teatro de operações. Você veja aqui que ele fez o cálculo de operações e aí eles estão analisando. Então assim, o general pergunta, are we? Nós somos os pequenos em azul, os carinhas aqui, os bonequinhos em azul, ou the little red ones, ou os vermelhos? E aí você tem aqui que responder com are, não pode ser was, porque se fosse para falar no passado, teria que estar were, am não bate com we, que o pronome we é conjugado com are, is também e be também não. Então, muito fácil, caiu o verbo to be também na questão, letra E correta. Último texto aqui, nós temos o seguinte, leia o texto abaixo e marque a opção que melhor descreve o assunto abordado. Eu tenho aqui PT, PT aqui é Physical Training. Então, physical training is an important part of a military life. And a company commander or platoon commander organizes PT activities every day. Então, numa companhia ou em um pelotão, os comandantes organizam o treinamento físico, as atividades de treinamento físico todos os dias. Os soldados run every day, eles correm todos os dias. They go to the gym twice a week, eles vão à academia 2 vezes por semana. Or 3 times a week, ou 3 vezes a semana. And do weightlifting, e fazem levantamento de peso, sit-ups, abdominais, and push-ups, e flexões de braço, que a gente chama de marinheiro. They usually go to the swimming pool, eles normalmente vão à piscina once a week, uma vez por semana. Tudo trabalhando muitos advérbios aqui. Soldiers take a physical test every year. Então, todos os anos os soldados eles têm um teste físico. A lot of the soldiers usually do more sports in their own time. Então, a maioria dos soldados, eles normalmente fazem mais esportes em seu próprio tempo, no seu próprio horário, essa coisa toda. Many soldiers play football. Muitos soldados jogam futebol every weekend, todo final de semana. Some soldiers play tennis. Alguns jogam o quê? Tênis. Or do karate or boxing. Fazem karatê ou boxe. Então, você vai ler aqui qual é a opção que melhor descreve o que está sendo abordado. Cartografia e orientação no terreno? Não é o caso. Comunicação no exército? Não é o caso. Serviço médico em campanha? Poxa, gente. Treinamento físico militar? Tecnologia militar. Você errar essa questão aqui, vou ficar triste, hein? Então, essa foi nossa prova. Essa foi a prova da ESA, tipo B, tá certo? É a prova tipo B.
E essa foi a resolução de nossa prova. Eu acredito, espero que vocês tenham aproveitado. A prova foi uma prova muito simples, tá bom? De vocabulário, orientação e tudo. Vou deixar aqui para vocês, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário que vocês precisem mais instrução, é só dizer aqui para mim. Meu nome é Manuel Sérgio, sou professor de inglês. Fui militar do Exército Brasileiro num período de 8 anos. Trabalhei com o Sistema Colégio Militar do Brasil por aproximadamente 10 anos e hoje trabalho com formação e preparação de pessoas que querem entrar nas Forças Armadas com o idioma inglês e aqueles que já fazem parte das Forças Armadas para as suas habilitações nos respectivos idiomas. E o idioma que eu trabalho, na verdade, em inglês, tá bom? Então, fica aí, prova, beijão, tudo de bom, vamos embora!